Existem duas situações, que é a síntese proteica e a degradação proteica. Sempre que a gente fala em síntese proteica, a gente está falando em construção de proteínas. Quando a gente fala em degradação proteica, a gente está falando em destruição de proteínas. Isso é uma coisa que acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente chama essa dinâmica de turnover proteico, que é essa renovação proteica. É muito importante para diversas coisas, né? Não só a construção muscular, como também manter a saúde do corpo. A gente não vai se aprofundar nisso hoje. Mas o que é importante você saber hoje? É que você precisa chegar no final do dia com balanço nitrogenado positivo e não negativo. O que isso significa? Quando você chega no final do dia com balanço nitrogenado positivo, significa que você construiu mais proteínas do que você degradou, do que você destruiu. Agora, se você chegar no final do dia com balanço nitrogenado negativo, significa que você destruiu mais proteínas do que construiu. Ou seja, você está em um ambiente que é praticamente impossível você construir massa muscular. Que você não está tendo ali balanço nitrogenado, você não está tendo proteína, né, construção proteica suficiente. Claro, como eu falei, essa degradação em síntese proteica acontece 24 horas por dia. Então pode ser que em períodos específicos do dia você tenha uma degradação proteica maior, em outros períodos você tem uma síntese proteica maior. Não tem problema nenhum nisso. Não é isso que vai fazer você ganhar ou perder massa muscular, por exemplo. Mas que tenha períodos do dia, por exemplo, pós-treino, é normal que você esteja com uma degradação proteica maior, porque você gerou a lesão tecidual ali. Mas o que de fato é importante é você chegar no final do dia com um balanço nitrogenado positivo. Aí sim você vai conseguir ter um ganho líquido de massa muscular. E como que funciona essa questão da síntese proteica, né? Da onde que ela inicia, da onde que ela parte? Basicamente ela vai partir da via da mTOR. Então a via da mTOR é o complexo, um complexo, né, que a gente chama de proteína de alvo-rapamicina, que ela é responsável por gerar, né, por dar start nessa síntese proteica, principalmente ali no mTORC1. Então algumas coisas vão estimular essa via do mTOR e algumas coisas podem inibir ela. Então, por exemplo, o que vai estimular a via do mTOR? Coisas como o treino, questões como a ingestão do aminoácido leucina, e até por isso que por um tempo, né, às vezes o pessoal gerou aquele glamour todo em volta da suplementação de leucina, achando que com isso teria mais hipertrofia muscular, mais ganho de massa muscular, só que na prática não funciona assim. A gente tem um limite para ter esse benefício adicional com a leucina. A gente fala de 3 gramas por dia de ingestão de leucina para hipertrofia muscular. Mais que isso você não vai ter mais hipertrofia muscular, seu cliente não vai ter mais hipertrofia muscular. Se você tem uma ingestão ali de proteína de 1,8 a 2,2 gramas por quilo de peso de proteína dia, você tranquilamente vai bater essa ingestão de leucina de 3 gramas dia. Então você não precisa suplementar ela. Então não faz nenhum sentido você suplementar a leucina de forma isolada, pensando em ganho de massa muscular. Até porque a leucina é um aminoácido que está presente no BCAA, que é isoleucina, leucina e valina. O que acontece? A absorção, né, o transportador do intestino que faz a absorção desses aminoácidos, eles têm um transportador comum. Ou seja, eles utilizam o mesmo transportador, que é um transportador saturável. Então, se você começa a utilizar muito ele, vai chegar um ponto que ele vai começar a reduzir a sua ação. E por que isso é importante? Se você começa a dar muita leucina, você vai ter muito de um aminoácido essencial e os outros dois vão ficar ausentes. Então você, não ausente, mas você vai começar a reduzir a absorção deles. E é como se você tivesse muito de vários tênis de pé direito e não tivesse o do pé esquerdo. Porque você precisa dos 21 aminoácidos para construir uma proteína. No corpo nós temos 20 aminoácidos que nós utilizamos, sendo que alguns são essenciais e outros não são essenciais. Os essenciais são aqueles que a gente precisa a partir da alimentação, como é o caso da leucina, isoleucina e valina. Então a gente precisa desses 3 aminoácidos para construir uma proteína, além dos outros também essenciais. Então se você começa a suplementar muita leucina e satura o transportador e começa a absorver menos isoleucina e valina, vai acabar que você vai até prejudicar a sua hipertrofia muscular, a hipertrofia muscular do seu cliente. Então também isso daí é um ponto bem importante que tem que se atentar.